E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na lição 10 desse trimestre e o título é Cativante e Muito Mais. E o verso-chave se encontra em Gênesis 24, versículo 19. Diz assim: Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. E bom, a gente vai falar aqui da história de Isaac e Rebeca e vai abordar sobre casamento. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Diego Reis. E aí, galera? Eduardo Oliveira. Oi, gente. Sofia de Abreu. Oi, galera. Fernanda Massoldi. Oi, galera. Renata Gundim. Ei, pessoal. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E Guilherme Lage. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, essa lição, como o Lucas falou, vai falar de Isaac e de Rebeca, mas a gente já vai começar falando antes um pouquinho, falando sobre Abraão, né? Então, Abraão se perguntava como é que Deus cumpriria a sua promessa de torná-lo uma grande nação, porque Isaac ainda era solteiro, Sara havia morrido e ele já tinha 145 anos de idade. Chamando seu fiel servo Eliezer, Abraão lhe disse: Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Está lá em Gênesis 24, 3 e 4. Então, o que estava em jogo aí? O futuro do povo de Deus, né? Assim, Eliezer tomou 10 camelos carregados de presente, viajou para a cidade de Naor, que era o avô de Abraão, onde encontrou uma mulher encantadora, né? Você encontra isso lá, Gênesis 24, 16 a 18. Além de cativante, Rebeca também era bonita e acolhedora. Ela ofereceu água a Eliezer e foi além. No Gênesis 24, 19, que é o nosso verso-chave, fala justamente o que Lucas falou, eu vou repetir aqui. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Rebeca fez tudo o que se esperava dela e muito mais. Isso fez toda a diferença. Ela se tornou a matriarca do povo de Deus. Viveu uma grande aventura em seu relacionamento com ele. Nenhuma geração, desde então, esqueceu seu nome. Por quê? Porque ela fez o que se esperava dela e ainda foi além. A história de Rebeca tem muito a nos ensinar sobre a importância de andar a segunda milha, indo além das expectativas de todo mundo. Também é uma história útil quando pensamos nas virtudes desejáveis para uma futura esposa. E, finalmente, nos incentiva a lembrar que Deus se preocupa com o aspecto social da nossa vida. Então, vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta a vocês. Quando Deus arranja um casamento, ele sempre acerta. Isso é uma afirmação. Então, Deus selecionou uma mulher com um caráter exemplar para ser a matriarca do povo escolhido. Ela não apenas serviu água para Eliezer, algo que já se esperava dela, mas também ofereceu para saciar a sede dos camelos dele. Ao andar a segunda milha, ela foi abençoada por Deus. Agora, imagine o que poderia acontecer com você se, como Rebeca, você vivesse determinado aí além das expectativas. O que significaria isso para os seus relacionamentos e como isso afetaria a sua espiritualidade? E, com base nisso, que resultados você alcançaria nos estudos e no trabalho? Pensem aí e me respondam. Quando vamos além das expectativas, melhora tudo em nossa vida. O relacionamento com Deus é mudado. Passamos a querer fazer mais a vontade dele, ler a Bíblia, orar, e isso melhora a nossa intimidade com o Pai. Quando somos assim com pessoas, cultivamos nosso sentimento de gentileza, que é a capacidade de praticar a amabilidade. E, consequentemente, o relacionamento com essas pessoas melhora, porque estamos também querendo fazer o que nós queríamos que o outro fizesse pela gente. E, por fim, nos estudos, quando nós nos dedicamos e queremos ir além das expectativas, melhora nosso desempenho escolar também. Eu acho que nos 3 pontos você só teria ótimos avanços, né? Tipo assim, no relacionamento, você ir além das expectativas, eu acho que aquilo vai fazer também
o seu companheiro, companheira, se sentir mais confortável com a pessoa, né? Porque ela foi além do que a pessoa esperava. E acho que aquilo causa cada vez mais um conforto dentro do companheiro da companheira, fazendo ter cada vez mais desejo de ficar perto daquela pessoa e se acomodar. E tipo assim, se acomodar não, de preservar, né? Aquele relacionamento. No trabalho, você vai ser bem visto, né? Vão ver que você tem uma função importante e tudo mais. E muito provavelmente vai ser muito difícil de te demitirem dali. E vão ver que estão fazendo um bom trabalho. E na espiritualidade, a mesma coisa, né? Sua maturidade espiritual só vai aumentar. E eu diria que é isso mesmo. Assim, eu acho que teria um impacto bem mais positivo na sua vida. Afinal, você estaria fazendo mais do que você precisa, você estaria caprichando em tudo que você o fizer. Assim como José fez no Egito. Qualquer coisa que ele fez, ele tinha feito bem feito. E a gente viu o que aconteceu, não é? Ele saiu bem sucedido e Deus estava com ele. Prosperou em tudo que ele fazia, Deus colocava a mão e abençoava, e aí ele prosperava, né? Sim. Então, vamos aqui para a segunda pergunta, e eu quero vocês participando aí. Como você acha que Isaac se sentiu tendo seu casamento arranjado pelo pai? Pressionado, sei lá, podia estar sentindo raiva também, né? Que ele não podia nem escolher o casamento porque ele ia casar. Eu não ia gostar, não. Eu nem ia casar. Na hora do falar sim, isso. Pode dar. Na hora do sim, eu ia dizer não. Pode dar a opinião de vocês também. Fala. Fernanda. Fala, Sofia, também, você. Bora? Sofia, Fernanda? Mas acho que... Se fosse vocês. Eu não ia gostar, não. Eu não ia querer, não. Fernanda não tá nem escolhendo pra ela. Eu acho que Isaac deve ter pensado na promessa que Deus fez ao pai dele, Abraão, que daria a ele uma grande nação. Então, deveria, portanto, escolher a pessoa certa que fosse da vontade de Deus. Para eles, aquilo era algo bem normal, né? Eu creio que a gente vê que Isaac era um menino muito fiel, obediente, temente a Deus. Desde pequeno, né? A gente vê lá no momento em que Deus prova Abraão, né, para sacrificar Isaac e tudo mais. A gente vê que Isaac é um menino muito temente desde a sua infância. E eu creio que ele deve ter ficado muito honrado e feliz por saber que seu pai, sendo um cara muito fervoroso com Deus, ia arranjar. Eu acho que ele se sentiu confortável em saber que seria seu pai que iria arranjar o casamento para ele, porque provavelmente seria uma pessoa que realmente iria mudar, iria colocar Isaac para cima, iria fazer diferença de uma forma positiva, é claro, na vida de Isaac. Diego. Depende, se a menina fosse bonita, eu queria. É porque, como meu pai ia estar me obrigando a casar, né? Tinha que ser bonita, né? Vai, Lucas. Assim, eu acho que Isaac deve ter sentido muita raiva e revoltado, não é? Afinal, não foi ele que escolheu. Será que Isaac se sentiu revoltado? Naquela época, os filhos ouviam muito o que os pais falavam, né? E eles confiavam naquilo, porque eles sabiam que o pai não ia escolher qualquer pessoa para ele. Pegando o gancho, olha qual eram as características que Abraão prezava, que Rebeca tinha, né? Ela não deveria descender dos cananeus. Além disso, não bastava ser hospitaleira. A mulher deveria ir além do básico e oferecer-se para cuidar também dos camelos. Agora a pergunta, se hoje em dia os pais tivessem a função de arranjar o casamento dos filhos, como Abraão fez com Isaac, o que seus pais considerariam importante para um futuro genro ou nora? Bom, mesmo minha mãe não sendo cristã, eu acho que ela consideraria o fato de que teria que ser uma pessoa espiritual também, né? Uma pessoa com os mesmos objetivos que eu, no quesito da fé.
é uma pessoa, como eu posso dizer, bondosa, uma pessoa que queira realmente um futuro, um trabalho, que estuda, que busca, que tem seus objetivos e talvez algumas características mais que eu poderia falar que seria bom ter naquela pessoa e acho que é isso. Uma pessoa temente a Deus, sábia, fiel e altruísta. Minha mãe agora tinha que fazer o quê? Tinha que ser, ó, tinha que ser estudioso. A primeira ideia, tinha que ser estudioso, tivesse emprego, fazesse as coisas, ajudasse a mãe dele. Aí pra minha mãe tava perfeito, tinha um caráter bom. Ah, manhã, né? Não posso nem falar de manhã, porque se ela fosse arranjar um marido pra mim, ia ser uma coisa crítica. Mas eu acho assim. Aí eu acho que ela ia primeiro olhar o caráter. Acho que ela não ia se importar com a beleza, né? O caráter, inteligência, se fosse um homem direito, né? É isso, eu acho. Lucas, sua mãe. Sim? Eu acho que ela queria uma menina que seguisse os caminhos de Deus, que fosse trabalhadora e que tivesse caráter. Pronto. E sua mãe, Fernanda? Minha mãe eu queria saber se a pessoa é da igreja, trabalha, se a pessoa é estudiosa e se vem de uma família boa também, né? E agora não é sua mãe, agora é você. Quais as qualidades ou atributos que você quer numa pessoa que vai ser sua esposa ou seu esposo? Não estou falando aqui de namoro, que o namoro leva ao casamento, né? Se for sério, assim. Mas o que você quer numa pessoa para passar o resto da vida ao seu lado? Confiança em Deus, obediência a Deus, fidelidade, sabedoria, humildade e altruísmo. Primeiramente, uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa que esteja tanto quanto eu, né, no mesmo nível assim de maturidade espiritual, ou até mais um pouco também, se tiver também, nada mal, para quando tanto eu, né, quanto ela tiver os nossos problemas, para que cada um possa auxiliar, né, um ao outro nesses problemas, consolar, estar ali, porque eu creio que no namoro, no casamento, esse deve ser o correto, né? E eu acho muito importante ter essa maturidade espiritual desenvolvida para principalmente um casal cristão poder se ajudar nesses quesitos, né? Das tentações, dos problemas do dia a dia. Então, esses são aspectos que eu acho muito importante. Uma pessoa bondosa, simpática e bonita. Vai, acho que é isso. Eu quero uma pessoa assim que seja estudiosa, né? Não seja preguiçosa, que seja boa pessoa espiritualmente, né? Que seja uma pessoa que vá para a igreja, né? Que conheça a palavra já de Deus, só não precisar fazer esse negócio de julgo desigual. Exatamente, gente. Falou uma coisa importante aí. Sofia. Eu acho assim, se eu fosse tipo assim, pra escolher uma pessoa boa, tipo, acho que eu escolheria uma pessoa com um caráter bom, que eu conhecesse. Em primeiro lugar, eu acho que pra me casar com a pessoa, ou namorar qualquer coisa assim, tipo, primeiro eu precisaria conhecer a pessoa, pra conhecer o que ela vive, ou porque tem pessoas que escondem, né, as coisas dos outros. Tipo assim, primeiro mostra aquele ladinho bom dela, aí depois quando casa, aí a pessoa conhece lá quem é a pessoa lá na frente, assim, descobre que a pessoa é, né? Descobre assim, no passado eu fiz coisa errada, aí vai descobrindo o podre do esposo ou da esposa. E aí depois já não tem mais jeito, Já né? não tem mais jeito porque já tá casado. Duda. Eu acho que assim, primeiro a pessoa tem que ter um pensamento parecido com o meu, ter uma visão de futuro,
Porque se a pessoa não tiver uma visão de futuro, não vai para frente. A pessoa também precisa ter caráter. Aí tem toda a questão da confiança que você precisa ter no outro. Porque para ter uma família, para ter uma casa, ter um namorado, um marido, não sei, você precisa confiar nessa pessoa. E isso é uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje. Principalmente em questão das pessoas quebrarem a confiança muito rápido. Exemplo, você tá, tipo assim, sua mãe alerta você uma coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E na primeira oportunidade que tem de você quebrar a confiança, você quebra a confiança dela, e aí confiança é difícil de reconquistar, e para reconquistar a confiança é diferente, e mesmo se você conseguir reconquistar a confiança, a pessoa não vai confiar 100% em você, porque sempre ela vai achar que você vai estar mentindo para ela. Perfeito, Duda. E você, Fernanda? Eu queria primeiro conhecer a pessoa, né? O passado dela e tal. E também isso que o Eduardo falou. Gostaria de conhecer a pessoa, conhecer o passado dela e ter confiança nela, né? Que é uma coisa importante. Agora vamos falar sobre o método que Eliezer usou para conhecer a vontade de Deus. Bom, na Bíblia fala que ele teve cuidado para não ir contra a vontade de Deus, né? Então ele orou com fervor e traçou um plano detalhado para reconhecer a mulher certa. Ele fez o quê? Ele falou as características que ela tinha que ter e ele falou, olha, se ela der água para os meus camelos, essa é a mulher. E ela deu água para os camelos dele sem nem ao menos pedir, né? Então, assim, Deus respondeu isso imediatamente. Aí eu quero perguntar para vocês, você acha que a oração de Eliezer foi estranha? Ou seja, ele falou, essa vai ser a mulher certa para o meu Senhor se ela fizer isso. Ele queria uma mulher para Isaac que fizesse tudo aquilo que ele pediu em oração. Você acha que esse método ainda é válido hoje? Podemos saber a vontade de Deus definindo as circunstâncias que queremos que ele use para revelar a sua vontade? Ou seja, Duda quer namorar com um menino e aí ela ora a Deus e fala assim, Senhor, se ele vier falar comigo daqui a 5 minutos, que foi o que Eliezer fez, ele falou assim, olha, se ela vier dar água para os meus camelos e sem eu perguntar, sem eu falar nada, é essa mulher. E ela vai e fez. E Deus respondeu a oração dele. Então você acha que hoje vocês devem orar pedindo a Deus isso? Ou vocês acham estranho? Vocês colocarem na oração e falar assim, Senhor, eu quero um cara assim, assim e assim. Se não for desse, eu sei que não é o Senhor que me deu. E aí? Olha, isso daí eu não sei responder muito bem, mas tipo assim, às vezes nem tudo que a gente quer resolver do nosso jeito, nem tudo que a gente pede para que seja solucionado do nosso jeito é o melhor, né? Muitas vezes nem é o melhor nem para nós mesmos. Não é a melhor solução de mostrar, né, de convencer aquilo para a gente, porque Deus sabe de todas as coisas e aquilo não é a melhor forma, né? Muitas das vezes. Então, eu acho que isso pode até funcionar em alguns casos, mas nem sempre, porque como eu falei, nem sempre tudo que a gente pede do nosso jeito é o que é melhor pra gente. Sim, se queremos que Deus mostre sua vontade a partir de uma circunstância e pedimos isso a Ele, Ele pode fazer. Para isso, precisamos ter fé e buscar realmente fazer a vontade de Deus. Acho estranho, porque, tipo assim, nós devemos, tipo assim, sempre quando eu oro, eu falo assim, se for da sua vontade. Tipo assim, eu coloco a vontade de Deus acima da minha. Da sua. Porque se eu for falar assim, Deus, eu quero um cara bonito, que, tipo assim, que seja inteligente, aí, tipo assim, não for Deus que me dá, esse cara me trair, ele fazer até coisa pior comigo. Aí eu prefiro colocar nas mãos de Deus, falo, se for da sua vontade, que dê tudo certo, e se não for também, que o Senhor tire da minha vida. Diego, fala, Lucas. Assim, com uma base, e se você tiver muita fé, claro,
Acho que dá sim pra usar isso aí. Só que hoje em dia a vontade humana é muito corrompida. E Sim, a vontade humana é muito corrompida. Se fosse da sua vontade, só você orando a Deus assim, Senhor, eu só quero uma mulher pra mim assim, desse jeito. O que você pediria? Na oração, você tá orando a Deus e o que você pediria? eu pedi. Da sua vontade, Tipo do assim, jeito que você quer. Fala, pra ela- Deus te responder, vá. tipo assim, se eu quisesse saber se essa era a menina certa pra mim, sim. Você ia falar o que com Deus? Deus, se for da tua vontade, que dê tudo certo entre mim e ela. Não. Não. Aí Tipo não. assim, Você tá falando- se for Eliezer, ele falou assim, olha, se ela... daqui a 5 minutos, ela dá água pros meus caminhos, sim. entendeu? Se ela vier e der água para meus camelos, essa é a mulher que o Senhor mandou para Isaac. Ele condicionou, entendeu? É estranho isso, né? Hoje soaria muito estranho isso aí. Não, E aí? já ouvi a história de um amigo meu que fazia isso aí. E deu certo? Na verdade, ele até já fez comportagem aqui no Caleb. Acho que foi do ano passado. Como é que era o nome? Ramon. Ele falava que antes, na época dele, ele falava, Senhor, se aquela menina for Eu certa, que lembro. os meus olhos vão arder. E ele ficava lá olhando pro sol pra ver se os olhos dele ardiam. Pra É saber se a menina era a mesmo, eu menina certa. lembro. Mas se você fosse pedir, se fosse fazer uma prova com Deus, o que você pediria da mulher? Que ela chegasse como para você? Eu não Tipo tenho- Você nunca fez isso, Tipo assim, né? um exemplo. Não quero. Senhor, se essa for a menina certa, Que ela olhe ela pra mim. vai. Ou me dê água, ou Ela vem até vai, mim sem eu ela vai pedir vir nada. até mim e começar a conversar, puxar assunto. Exatamente. Tipo assim. Ou Exatamente. como você pode pedir o contrário, brincadeira, parei. Mas tipo, eu já vi um vídeo, é sério, eu vi um vídeo que o menino chegou e falou assim, se essa for a menina, ou se essa não for a menina certa, que tire ela do meu caminho. E foi mesmo, ele tirou a menina do caminho dele, que não era a menina certa pra ele. Ele pediu. Mas Deus atende. A Bíblia é toda cheia falando de gente que orou. Deus ouviu a oração, porque, apesar de ser estranha, ele colocou segundo a vontade de Deus. Por quê? O que Abraão queria para Isaac? Uma mulher que não fizesse só os deveres de esposa, que ela fosse além daquilo ali, né? E que Isaac também era além daquilo ali para ela. Agora presta atenção. Labão logo aceitou o anel e os braceletes em troca de sua irmã Rebeca. O costume de dar presentes para os familiares da noiva é da época lá de Hammurabi, de 1728, 1686 a.C. Talvez é o tempo em que os homens pagavam para ter uma esposa. O que é esse perfil de Labão, né? Nos diz do tipo de pessoa que ele era. Só por isso aí que vocês ouviram. Que ele aceitou de cara logo os braceletes e o anel para dar à sua irmã. Aquele povo interesseiro. Interesseiro, né? E olha o perfil de Rebeca, né? Está lá Gênesis 24, 49 a 61. Naquele tempo era costume da família ficar com a noiva antes do casamento. Ou seja, o cara ia casar com a mulher, mas ela podia ficar um mês ali dentro de casa antes de casar. Mas o que ela fez? Ela, nessa história toda, a família pediu 10 dias, né? Isso aí está lá no verso 55 do capítulo 24 de Gênesis. Rebeca, ela falou que ia querer logo começar com Isaac, né? Ela estava disposta a partir pela fé. No último verso do capítulo 24, diz que Isaac amou Rebeca e assim foi consolado. Deus levou essa mulher de tão longe para um casamento no qual pudesse amar e ser amado. O que tinha acontecido? A mãe de Isaac tinha morrido. E Rebeca, ela consolou Isaac de um jeito que ele praticamente, ele ficou ali, ele sentia falta da mãe, mas ele via que tinha uma pessoa que estava consolando ele de verdade, né? Estava trazendo consolo a ele. No caso, ele tava tendo tipo um pico de emoção. Sim, e aí é muito difícil você administrar o luto de uma pessoa, entendeu? Ainda mais que é a mãe, a pessoa se retrai, ela entra no quarto, né? Fica lá isolada, ela não quer saber de ninguém. A Rebeca estava ali do lado de Isaac consolando ele. Então, a palavra consolo, né? Em hebraico é nahan, que significa força ou poder para aguentar firme, né? E aí a gente chega nos versos extras. Vamos ler aí, Fernanda, lê aí
Efésios 5, de 31 a 33. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, e os dois se tornam um só. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Hebreus 13, 4, Diego. Honre o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Provérbios 18, 22, Lucas. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Aí, eu vou fazer duas perguntas. Hoje a gente não vai falar de verso específico. Eu vou fazer duas perguntas para vocês. O que é que sustenta e mantém os casamentos hoje em dia? Como você deve cultivar um bom relacionamento amoroso nos dias de hoje? Essa pergunta é meio complicada, né? É porque eu não sou casado para saber, né? Eu nem reparo tanto assim nessas coisas, mas é assim, digamos em tese, eu diria que o que mantém, digamos, um casamento cristão seria Deus no centro do casamento e a questão do casal sempre estar se esforçando para colaborar um com o outro no relacionamento, né? Através das atitudes e tudo mais. Eu nem sei dizer muito bem essa primeira parte aí da pergunta, eu nem vou me aprofundar tanto, mas a segunda, eu acho que o que a gente deve fazer para cultivar um bom relacionamento deve ser, sabe, amar realmente o nosso companheiro, procurar um companheiro, né, que a gente realmente pense assim, não, será que é essa mesma pessoa que eu quero passar a parte da vida? Se você pensar que sim, beleza. Uma pessoa que corresponda, né, às maior parte das características que você exige, né, porque suas falhas todo mundo tem. Eu acho que eu mesmo não sei se eu encontraria a pessoa com todas as características que eu citei na pergunta passada, mas para cultivar, né, um bom relacionamento, eu acho que devem procurar se respeitar, se amar, colocar Deus, sabe, acima de tudo, e eu acho que Provérbios 18, 22 eu achei interessante, porque fala que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Mostra que devemos escolher a pessoa que seja da vontade de Deus, pois assim estaremos escolhendo corretamente e o Senhor, com isso, nos abençoará. Tipo assim, eu tô falando pela experiência que eu tô vivendo agora, né, no momento. No namoro, né? A gente sempre procura conversar, não ficar, tipo assim, empurrado um pro outro e ficar sem conversar, um ignorando o outro. A gente sempre procura conversar, chegar num consenso em que os dois concordam, e isso ajuda muito, principalmente em questão de discussão, ou até briga, assim. A conversa ela é muito importante no relacionamento hoje em dia. Eu acho que primeiramente no relacionamento a gente tem que ter Deus, né? No relacionamento, para guiar a gente. Nós estamos aqui em 3, 6 e mais os meninos que gravam, né? Dos 6 aqui e os 3 de lá, só 3 tem o pai e a mãe juntos, né? Todos os outros têm pais e mães divorciados. Então essa pergunta é pra gente, inclusive eu. O que mantém e sustenta os casamentos hoje e na época dos nossos pais ali? Por que não deu certo, será, com os nossos pais? O respeito. Diego, o que você acha que aconteceu ali? Seus pais eram cristãos, né? Os meus não eram. É católico. É cristão também, mas é diferente. O que não deu certo ali? Você na sua visão de filho?
que não deu certo? Por que não deu certo? Faltou o quê? Faltou conversa entre eles, Faltou faltou respeito, Faltou tudo. faltou Deus, apesar deles serem cristãos. Faltou tudo. Faltou tudo. Lucas, o que você vê? Para mim, o que sustenta um casal e manter eles juntos é a compatibilidade dos princípios de cada um. As pessoas elas têm que ter os mesmos princípios e ter um caráter quase semelhante. Aí, eu vou falar para vocês. Meu pai e minha mãe, eles se comunicavam, eles não brigavam dentro de casa, os dois eram da mesma religião, eles tinham respeito um pelo outro. E até hoje, eu não sei como meu pai foi trair a minha mãe. Até hoje eu não sei. Aí, eu não adianta nem eu ficar argumentando aqui, porque realmente eu não sei. Porque hoje, quando a gente começa, a gente é cristão, a gente conhece a Bíblia, sabe o que fala sobre casamento, e eu via tudo isso no casamento dos meus pais e não deu certo. Talvez o que Diego falou aí, Deus. A pessoa pode ser cristão e tal, mas não busca como deve buscar os dois juntos, né? A mesma comunhão ali. Talvez a resposta de Diego agora me deu uma luz de que pode ter sido isso que aconteceu com os meus pais. E eu acho, tipo assim, se meu pai vai ter muito meio. Eu acho que assim, o que faltou foi o respeito. Meu pai não teve nenhuma vergonha na cara de ter feito aquilo com minha mãe, né? Que meu pai traiu minha mãe. Teve senso, foi um mala ter feito aquilo com minha mãe. Minha mãe, ela não merecia, porque apesar de tudo, ela amava muito ele. E ela estava fazendo de tudo para sustentar o relacionamento deles dois. Mesmo. Mas aí, pelo que você está falando, era ela só, né? Uhum. Que ele já tinha desistido do casamento ali. Há muito tempo. Tipo assim, mesmo eu sendo pequena, eu vi aquilo, que ela sofria, ela tentava realmente de todas as maneiras continuar com ele, mas como os dois não queriam, aí aconteceu muitas coisas, ela se magoou muito, ele não, né? Aí eu acho que foi a imaturidade, a falta de respeito, principalmente, né? E a falta de conversa, a falta de Deus também. E a pergunta mais ou menos semelhante aqui, né? A gente perguntou como cultivar um bom relacionamento. Aí vocês falaram respeito e tal. Então, Duda já respondeu a opinião dela. Por que os casamentos são dissolvidos tão rapidamente hoje em dia? Uma das coisas que podem ocorrer para que um casamento seja dissolvido é que o casal não consulta a Deus e não age em suas decisões conforme a vontade de Deus. Isso pode dissolver o casamento. Assim, um pensamento rápido aqui, eu falaria também falta de Deus também, né? Mas a gente vê também que até em famílias cristãs isso acontece, sabe? E ainda assim, nessas famílias que dizem cristã pode haver falta de Deus também, mas eu acho que a falta de Deus também é um dos principais fatores, porque se você não tiver Deus no centro da sua vida, se você não tiver os princípios que Ele oferece, porque os princípios que Ele dá pra gente não é porque Ele quer que a gente obedeça, não, é porque Ele sabe o que é melhor pra gente, que aquilo vai manter um equilíbrio na nossa vida em tudo. E vamos supor, se você não tem os princípios dele, você vai adulterar, você vai, entendeu? E tudo isso só vai desarmonizando o casamento, levando a divórcio. Seria isso, assim, pensando rápido aqui para pensar, seria isso, mas deve ter mais coisas também para falar. Então, pegando o gancho aqui em vocês, porque não tem respeito, né? Falta de comunicação, o que mais? Não tem Deus. Confiança, falta de Confiança, o que mais? Fala aí, Lucas. A compatibilidade nos princípios. Compatibilidade nos princípios, ou seja, se um segue uma coisa, o outro segue outra coisa, nunca que vai dar certo, né? Você quer ir para um lado, sua mulher quer ir para o outro,
não tem, em questão, tipo assim, não ter zelo pelo casamento ou pelo namoro. Cuidado, né? É, o cuidado que, tipo assim, eles tinham antes e agora não tem mais. Parece que com o tempo se perdeu. Rotina, né? Cai na rotina e os dois acham que tanto faz. E também o ponto importante é que os dois também têm que querer crescer na vida. Querer crescer. Isso é importante. Vocês podem pensar que não, mas tipo assim, imagine você, Diego, querendo terminar o ensino médio, né, ali, fazer uma faculdade e tal, e a menina que você tá apaixonadinho lá, não quer nada com isso, você já vê que ela não trata bem os pais dentro de casa, e isso é uma das coisas, viu? Quando vocês forem escolher a pessoa que vocês querem se relacionar, se ela não trata bem os pais dela, como é que ela vai tratar bem você, né? Chegou ao meu conhecimento essa semana, através de uma amiga minha, elas foram para uma fraternização, né? E a menina, o cara, mandaram uma mensagem pro cara, o namorado dela, falando que a menina estava dançando com outro cara nesse lugar, né? E aí ele chegou na porta, ele simplesmente pegou pelo braço da menina e arrastou a menina. Todo mundo olhando e falando mil coisas dela. Então, assim, o cara estão namorando. Aí as meninas deram conselho para ela: rapaz, olha, pensa bem, se esse é o cara que você está namorando e ele está fazendo isso com você, imagine o que ele vai fazer quando vocês estiverem casados. Se ele já levanta a voz para você no namoro, que é a fase que o cara está tentando conquistar a menina o cara, imagine o que é que vai fazer quando estiver casado. Então as meninas aconselharam ela, mas aí, né, a gente sabe que você vai procurar saber desse menino, pode ter certeza que é grosso, ignorante com os pais dentro de casa. Então, assim, ele tá chegando no final aqui. Quer falar alguma coisa, Diego? O que você acha que os casamentos são dissolvidos tão rapidamente? Eu tinha que falar. Ah, tinha uma coisa pra falar, só que eu esqueci. Eu acabei esquecendo. Vai pensando aí. O que você aprendeu com a história dessa semana? A gente falou aqui do cara escolher a esposa para Isaac, né? O pai falar com o servo do pai dele foi buscar a mulher, não foi nem o pai que foi buscar. O pai deu orientação e o servo foi buscar e falou: traga a mulher do meu filho, não busque em povo estrangeiro, né? De princípios diferentes, foi isso que ele falou. Olha, ela tem que ser assim, ela tem que andar a segunda milha, ou seja, ela não tem que fazer só aqueles deveres de esposa dedicada dentro de casa, ela tem que ir além. E aí eu quero saber, o que essa história ensinou para vocês? Ou quais os conselhos que você daria a outro adolescente? E aí fala muito com vocês isso aqui, ó. Quais os conselhos que você daria a outro adolescente ao escolher alguém para se relacionar e depois casar? Essa lição essa semana foi interessante pra caramba, foi realmente muito boa, né? Ainda mais para nós que estamos nessa faixa da adolescência, é muito bom a gente estar conversando sobre essa questão aí de namoro, de relacionamento. E esses dias mesmo, de domingo, tava falando bem sobre isso, sobre a questão do casamento. Aí no começo teve algumas perguntas para um casal de lá da igreja e depois veio a pregação do pastor. O pastor fez uma pergunta, dando uma dica para os jovens, que aquilo realmente... Eu saí da igreja assim e fiquei pensando por algum tempo. Para a gente realmente ficar muito de olho com quem que a gente vai escolher se relacionar. Porque nós, como cristãos, temos que escolher muito bem, porque, tipo assim, a gente sendo uma pessoa que a gente é para ser pessoas que se relacionam com outras pessoas com compromisso, né? A gente não é de sair por aí, ficar, pegar e largar, não. A gente tem que ficar com a pessoa que a gente realmente quer um compromisso. E o intuito é dar certo e levar adiante. Então, o que o pastor falou é que, tipo assim, pense bem com que você vai se relacionar, porque pense que, né, a gente como cristão, o intuito é aquilo fazer dar certo. Então veja bem com quem é a pessoa que você quer passar o resto da sua vida, tendo aquela pessoa como companheira.
E aquilo fez me pensar muito, e ainda essa semana veio falando sobre isso também. E eu achei muito, muito massa mesmo. Muito massa, porque é bom relembrar essas coisas e abriu mais minha mente também para pensar em outras coisas, né? Eu gostei da lição e uma coisa que eu achei interessante é que todos nós devemos, antes de querer nos relacionar com alguém, pedir a orientação de Deus, para que casemos com a pessoa certa e lembrar que Ele tem o melhor para nós. E antes de querermos uma pessoa certa, temos que ser essa pessoa também e fazer a vontade de Deus, assim como Isaac e Rebeca faziam. Não querer ir só pela beleza, porque às vezes ela pode ser bonita, mas pode ser, então, assim, bonita por fora e feia por dentro. Bom, o meu conselho aqui, o casamento é uma relação a três, viu? Você, o cônjuge e Deus. Não ir só pelo que a pessoa fala, né? Porque você tem que conhecer o que ela é, não só o que ela fala. Exatamente, você tem que ver as ações dela, porque você falando é uma coisa, mas ela pode fazer totalmente diferente. Duda? É basicamente o que a Fernanda falou, né? Você... não sei se investigar é a palavra certa. Não, me responde só isso aqui. Como que vocês conhecem uma pessoa para se relacionar? Você tem que fazer o quê com essa pessoa? Conversar, gastar tempo com essa pessoa e tempo de qualidade. Poxa, quais as coisas que você gosta de fazer? Aí ela fala, eu gosto de ler livro, eu gosto de ir na praia, eu gosto de ir em parque, eu gosto de comer isso, isso e isso. E aí a pessoa fala, eu também gosto. Não, isso aqui eu não gosto não. Ali você já vai aprendendo mais sobre a pessoa, né? Então isso aí já é muito importante que vocês falarem. Conheça a pessoa. E também, tipo assim, na pergunta que eu lembrei aqui, não ir muitas vezes pelo o que as pessoas falam. Que as pessoas falam muito. Principalmente quando você tá começando um relacionamento, tá dando tudo certo. Aí as pessoas acabam com a... Aí as pessoas vão em cima, você... Muitas vezes a pessoa nem fez isso, mas como as outras já colocaram na sua cabeça, você prefere acreditar nelas, e aí muitas vezes o relacionamento acaba, vem brigas, discussões. Acho que é isso. Aí acho que ele não combina com você não, porque ele pega muita menina, ele é rodado. Pronto. Falou uma coisa que vocês falam direto, né? Uhum. Sofia. Pra mim, assim, um conselho, né? Um conselho pra vocês. Que vou começar um namoro agora, eu não namoro. Mas vou começar um namoro agora, eu tô pensando... Tipo assim, se for escolher a pessoa de Deus, vai começando escolhendo a pessoa, procurando escolher. Tipo, minha mãe sempre fala pra mim, se for escolher um namoro, alguma coisa do tipo, escolher um namorado, alguma coisa do tipo, escolhe uma pessoa que seja seu amigo, que seja mais próximo de você, que você já conhece. Exatamente. Já sabe qual é os erros da pessoa, que você já tem aquele conhecimento, que já viveu já bastante tempo. E por que a importância de ser da mesma fé de vocês e estar indo para a igreja? Me fala aí. Tipo assim, você é da Adventista e a pessoa é da Pentecostal ou da Católica. Começa por aí. Que dia ela vai para a igreja? No domingo e você vai no sábado. Aí no sábado, essa pessoa quer ir numa festa, quer ir lanchar, quer ficar com você. E no domingo, ela quer ir para a igreja dela e quer que você vá com ela. E não quer ir sábado com você. Não quer ir sábado com vá você. Sozinha, mas no domingo você vai comigo. Já começa... Você tem que ir comigo. Tipo assim, manda na pessoa, tipo assim, não dá nem um exemplo, né? Fala assim, não, eu vou com você, eu preciso ir com você, eu também tenho que conhecer sua religião. Então, a história de Rebeca, para ser a esposa de Isaac, é uma ótima ilustração de como que Deus orienta a nossa vida social. Além do mais, é um estudo sobre caráter. Indo além das expectativas, Rebeca garantiu seu lugar na história. Ela não fez o mínimo, ela fez mais. Então, assim, pense aí, qual deve ser então o seu parâmetro? Paulo fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, assim, até na escolha do relacionamento, vocês têm que fazer tudo como se fosse
para Deus de todo o coração e não para homens, porque a recompensa vem de Deus. A gente está terminando aqui o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, foi um assunto bem leve, né, para vocês nessa idade adolescente, que eu deixei os meninos falando assim, porque é a opinião mesmo deles e é a opinião que vocês têm que compartilhar. Então, até o próximo podcast.